Vim trazer pra vocês a palavra dos cowboys. Se você, assim como eu, também assistia América e era uma fã dos peões, principalmente do romance ali entre a Viúva Neuta e o Dino, que era um peão, você com certeza também vai gostar de ler um romance de cowboy. Mas eu confesso que eu estava um pouquinho receosa de começar um romance de cowboy, né? Eu não sabia o que esperar. E ninguém mais, ninguém menos do que Beyoncé me convenceu a ler um livro de cowboy. Olá, gente, eu sou a Renata. Pra quem não me conhece, tem esse canal aqui pra falar uns livros que eu leio, que eu amo, alguns que eu não amo tanto assim. Eu faço alguns resumos, deixo algumas opiniões. E hoje eu quero falar sobre o livro Sem Defeitos, da Elsie Silver. Esse livro, ele não é tanto um hit aqui no Brasil, mas ele é um grande hit lá fora. Se você entrar nas reviews da Amazon deste livro em inglês, que chama Flawless, ele tem mais de 89 mil avaliações, nota 4.4 na Amazon. Porém, se você entrar neste mesmo livro em português, a versão Sem Defeitos, ele tem apenas 334 avaliações com nota 4.6. Então, esse livro não é um grande estouro aqui no Brasil, mas eu vi ele muito na minha timeline do Instagram e do TikTok por um quote, né, uma parte do livro muito famosa que fala algo sobre quem usa o chapéu do cowboy monta o cowboy. Então, é claro, vocês já podem esperar que é um romance caliente, né? Tem cenas quentes aí neste romance. E às vezes, quando tu gosta de ler, basta uma frase e tu já vai querer ler o livro. Eu quero saber o contexto, eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber o que a protagonista respondeu. Então, pra mim, isso já basta pra eu começar a ler um livro. Uma frase. Eu tava pensando assim, não, tudo bem, eu lerei um dia, mas não tão cedo. Até que meu marido estava assistindo um jogo de futebol americano, que estava se passando no Texas. De nada chegou a Beyoncé e começou a tocar Texas. E era lá, cowboy no Texas. Eu pensei, tá bom, Beyoncé, você me convenceu. Eu vou ler um romance de cowboy. Então eu fui lá, peguei todas as minhas referências da América, uma beca invocada, um pingente no chapéu e fui ler Sem Defeitos da Elsie Silver. Então bora ler, né, a sinopse do livro e ver o que nos espera. E após a sinopse eu vou fazer um resumo pra vocês, contando um pouco do livro, pra vocês saberem se um dia vocês vão querer ler um livro de cowboy, porque essa autora, ela escreve muitos livros de cowboy. É uma série inteira de livros sobre cowboys, esse é apenas o primeiro. Então se vocês curtirem e gostarem da história, talvez essa seja uma boa autora para investir. Rat Eaton é o principal nome do rodeio em touros. Rodeio em touros, para quem não lembra, é quando tu monta no touro, o touro fica bravo, tu fica 8 segundos em cima do touro, que nem o personagem do Murilo Benício, nem a América. Ele fazia a mesma coisa. O garoto de ouro da cena country. Isso até fazer um comentário polêmico que o deixa em maus lençóis com um patrocinador e em seguida ser filmado dando um soco em um homem no meio da rua. Agora seu agente quer que o peão limpe sua imagem e para garantir que ele ande na linha, designa Summer Hamilton, a própria filha, para supervisioná-lo até o final da temporada de rodeios. Mas o Rat não precisa de babá nenhuma, principalmente se ele usar calças coladinhas no corpo. For a rainha dos sorrisinhos maliciosos e tiver uma boca cor de cereja que nunca se cala, uma boca que não lhe sai da cabeça. Olha, se eu tivesse lido essa sinopse, eu acho que eu não teria lido esse livro, não. Summer diz que é melhor os dois não se envolverem e que a reputação de Rat eu não sei falar o nome dele, gente, não pode sofrer mais nenhum baque. Assim como o coração dela, que não aguentará ser partido mais uma vez. Depois que os dois se conhecem melhor, porém, Rat percebe que Summer não é só mais um troféu a ser conquistado. E ela, em vez de fugir do que vê, se aproxima cada vez mais, mesmo sabendo que não deveria. Então, vamos nos situar na história. Nós estamos aí numa cidadezinha no interior, obviamente, né, pra ter um cowboy, que chama Chestnut Springs. Temos este cowboy aí que é famoso. Ele é bom em subir em touro, ele já ganhou, tipo, 2 cinturões de ouro e tá competindo pra ganhar o 3º cinturão de ouro, que é tipo a competição lá que ele faz montando touro. Então ele é muito bom nisso, então ele tem vários patrocinadores. Aí o que acontece é que no início do livro ele fala mal do patrocinador, como diz aqui na sinopse. E é uma coisa bem idiota, gente. Ele, tipo, um patrocinador é uma marca de leite e ele fala que ele odeia leite quando tá sendo filmado. Basicamente é isso. Filma, vai pra internet, o patrocinador cancela ele aí. E os outros patrocinadores ficam meio assim, porque ele falou que odiava um produto que ele tava sendo patrocinado ali pra gostar, né? E logo em seguida aí um jornalista pergunta pra ele sobre essa polêmica e ele dá um soco no jornalista, o que piora a situação. Então essa é a grande polêmica. O cara não gosta de leite.
Este cowboy, ele tem o cabelo comprido. É descrito no livro muitas vezes como ele sente dor. Dor nos ombros, dor nas costas, dor no... Eu simplesmente não consegui achar ele sexy. Parece, né, ele tá com um problema, ele junta mesmo. Junta tudo depois no lixo. Então, assim... Não sei se eu achei sexy, o homem tá sempre com dor e reclamando de dor. Não é muito minha vibe. Mas enfim, só pra vocês terem noção de como ele é. Enfim, este moço que está sempre com dor, o nosso Rat, ele tem um agente, né? Que esse cara chama... Eu esqueci o nome do moço, mas o sobrenome dele é Hamilton, então vamos chamar ele Hamilton. E este Hamilton tem essa agência que ajuda ele com os patrocinadores. Muito do dinheiro que entra na empresa vem deste cowboy porque ele é bem famoso. Então a gente meio que senta com ele e fala assim, não, a gente vai resolver tudo e tal... Vou te botar com uma assistente pessoal. E aí a filha dele, que é a nossa querida Summer, né, verão, ela tá trabalhando na empresa do pai, porque ela acabou de se formar ali em Direito, se não me engano, né? Se formou há pouco tempo. E ela tá trabalhando na empresa do pai, porque, né? Nepotismo. Aí, o pai dela fala, beleza, você vai ser designada para cuidar deste cowboy e fazer com que ele não fale mais nenhuma merda. O que parece um pouco esquisito, porque não tem como a pessoa estar grudada no cowboy o dia inteiro. Mas é exatamente isso que ela tem que fazer. Ela tem que ficar grudada nele o dia inteiro. Então ela basicamente se muda pra casa dele, pra cuidar todos os passos dele e não deixar ele falar mais merda em TV, entrevistas, esse tipo de coisa. Então essa é a ideia geral do início do livro ali. A partir de agora eu vou contar vários spoilers, né? Então se vocês não quiserem saber spoilers desse livro, já tá avisado aqui que a partir de agora vai ter spoilers. Então basicamente quando a Summer se muda lá pra casa do Rat, o nosso cowboy, eu chamo ele de cowboy, gente, não tem como falar Rat. Quando ela se muda pra lá, eles se odeiam, né? Claramente a nossa querida autora está tentando fazer um enemies to lovers aí. Ele odeia ela porque ele não quer uma babá e ela não desgosta dele porque ela tinha um pôster dele, do cowboy, quando ela era adolescente no quarto dela, colado na parede. Então ela tem um crush aí da adolescência nele, mas que ela obviamente não conta, né? Ela deixa abaixo. Ela tá aí superando um romance que ela teve com um médico. Ela vai contar mais pra frente do livro, mas eu já vou contar pra vocês. Foi o médico dela, ela teve que fazer uma cirurgia de coração quando ela era adolescente. Esse cara foi o médico dela. Depois que ela fez 18 anos, esse cara foi dar em cima dela e eles ficaram juntos. E logo em seguida se separaram. Obviamente ela mantém isso em segredo, porque o cara era médico dela quando ela era adolescente. E depois eles ficaram juntos e se conheceram por causa da cirurgia. Então assim, não é muito bem visto pela perspectiva da ética médica, né? Então ela mantém isso em segredo e a gente sabe aí que tem este romance passado, o cara fica ligando pra ela às vezes pra falar com ela e ela deixa isso meio em segredo, não conta pra ninguém. Enquanto isso ela vai tá ali com o nosso cowboy, eles vão viajando para vários eventos e obviamente eles vão se aproximando e ela acha ele maluco a princípio, mas depois ela começa a entender por que ele gosta do esporte, porque ele é tão amado, porque ele é muito bom e blá blá blá. Então ela vai começando a entender por que ele gosta tanto de subir em touro. Além disso, ela vai conhecendo ali a família dele, ali na casa dele, tem o pai dele e também tem 2 irmãos que ela conhece. E todos são bem queridos com ela. E ela vai se enturmando ali com a família dele, e que deixa também o cowboy bem irritado. Aí chega uma situação, um torneio, que eles têm que fazer uma viagem, né, pra um torneio. O nosso cowboy vai lá, monta no touro e tal. Só que ele meio que dá um mau jeito no ombro, porque como eu falei, ele tá cheio de dor na junta. E aí quando eles voltam pro hotel, ela decide comprar analgésico e fazer massagem. Aí ela começa a fazer massagem nele e tal. E aí ele fica, meu Deus, essa mulher passando as mãos em mim, estou sentindo coisas. E ela também tá sentindo coisas, mas ela tá tentando fingir que é tudo profissional, porque ela não quer se envolver com o cliente, né? O primeiro cliente dela, que o pai dela designou pra ela não pode se envolver com o cliente. Então ela tá tentando fingir que é tudo profissional, massagens profissionais. E ele tá lá, uau, e ela tá massageando, que delícia. Enfim, nesse mesmo hotel aí, o aquecedor do quarto dela tá estragado. E ele fica sabendo, ele fala, não, você tem que dormir no meu quarto. E ela fala, não, isso não é profissional, porque eu sou sua assistente e tal. Aí ele fala, não, você tem que dormir no meu quarto, tá passando frio, blá blá blá. Aí ela aceita dormir no quarto dele, ela vai dormir na cama dele, ele vai dormir no chão, mas obviamente ele fica gemendo de dor, porque ele tá com dor no ombro. E ela fala, não, pode vir aqui dormir comigo na cama. E aí eles deitam juntos na cama, aí a gente já pensa que vai acontecer alguma coisa. Mas não, eles começam a falar muito sobre a vida, e ela começa a contar um pouquinho deste romance dela aí com o médico, que a gente descobre que isso aconteceu, que ela fez cirurgia no coração e tal, porque ela tem uma cicatriz aqui que ele vê toda hora. E aí ele começa a contar da polêmica do leite lá, ele diz que sempre odiou leite, porque o pai dele, a mãe dele, sei lá, fazia ele tomar muito leite quando criança, ele tem trauma, e que ele não vai pedir desculpa porque ele odeia leite. Eu acho muito engraçado essa história do leite, porque é tão relevante assim e é muito aleatório.
E aí eles começam ali, né, a se aproximar e os dois começam a desenvolver sentimentos um pelo outro. Então aí depois eles passarem este tempo no hotel, eles voltam de novo pra casa lá no interior do cowboy. A Summer fala pra ele ir pro hospital pra ver o ombro dele, né, pra saber direitinho o que tá acontecendo. Ele faz os exames, aí descobre que, né, o caso dele é mais grave, que ele teria que fazer uma cirurgia, mas ele não pode fazer e ele não quer fazer por causa do torneio. Quando eles vão embora, né, estão ali no estacionamento do hospital, ela vê que ela está sendo seguida pelo ex dela, porque o carro dele tá lá. E ela comenta com o cowboy que toda vez que ela está quase seguindo em frente, quase superando ele, ele aparece de novo pra ela não conseguir superar ele. Aí ele fala, não, vamos dar a ele algo pra ver então, já que ele te seguiu até aqui. Aí ele oferece pra beijar ela, para o cara ver. E ela aceita, né? Ai, não é boba nem nada, eles se beijam. O beijo é muito bom e tal, mas depois ela fala, é isso não significou nada, foi só pra fazer ciúmes no meu ex e tá tudo certo. Aí ele fica assim, ok, Deus. É isso. E aí eles continuam tentando aí fingir que nada aconteceu e o ex dela vê eles se beijando. Então eles seguem fazendo as viagens dele, que vai, compete em algum lugar, volta, vai, compete em algum lugar e volta. Em uma dessas viagens, ela tá assim, quase decidida já a se entregar para este amor. E ela pensa, vou contar pra ele que eu gosto dele, eu estou me apaixonando por ele, eu estou desenvolvendo sentimentos. E ela resolve contar pra ele que ela sente tudo por ele. Então ela vai, tipo, ele acabou de competir, ficou os 8 segundos lá em cima do touro, e ela vai lá pra coxia pra achar ele. Quando ela encontra ele, ele tá falando com a mulher, somente falando com a mulher. Ele tá só falando com a mulher. E ela fala, eu sabia, porque ele é um galinha, que ele pega muitas mulheres, eu sabia que ele continuava um pegador. Esse cara tinha, sim, uma fama de pegador ali, e de pegar muitas mulheres, e quebrar muitos corações, mas o tempo inteiro que ela esteve com ele não pegou nenhuma mulher. Mas hoje, que ele tava falando um dia com a mulher, ela disse, não, com certeza ele é um pegador e irreparável, assim, não faz o menor sentido. Nisso chega um outro cowboy ali, que é tipo o rival do cowboy do Red, né? O cara chega assim, e aí, gata, blá blá, vamos no bar. E ela, como tá com ciúmes, ela aceita. Aí o Red, né, ele vê e fica indignado que ela aceitou sair com esse outro cowboy, porque aparentemente ele é um red flag andante, assim, porque já fez muitas merdas, tem histórico de fazer merdas com mulheres, então ele sabe que tem coisa errada com esse cowboy, então obviamente ele vai pro bar junto pra espiar neles ali. E só um contexto, o cowboy estava falando com essa outra mulher, porque essa outra mulher queria se declarar pro cowboy que é amigo dele, que chama Tio, alguma coisa com T, que é um cowboy jovem ali, inclusive o pai deste outro cowboy é brasileiro, e o Red, ele dá uma supervisão, ele ajuda o cara com conselhos e tal, é tipo um coach deste menino, que também compete, também está no torneio, mas ele é bem mais novo, e essa menina, ela tá interessada neste menino mais novo, e eles estavam só falando sobre isso, tá? Ele não tava dando em cima da menina nem nada. Então eles vão pro bar, e quando chega lá, o Red está na mesa ali com este cowboy mais novo e essa outra menina. E a Summer tá lá com este outro cowboy. E ela tá assim... Pra mim, esse é o momento mais estranho do livro, que ela sai completamente do personagem dela. Porque o personagem dela é, tipo, super recatada. E aí, do nada, ela tá brincando de body shot com o cara, botando drink no meio das tetas. Eu sei que ela tá bebendo e bebendo. Em algum momento, ela pega o chapéu desse cowboy e põe na cabeça dela, claramente de brincadeira, porque ela tinha acabado de brincar no touro mecânico e tinha ido super bem. Então ela pega o chapéu dele e põe na cabeça dela. Nisso, o Rat, ele sai correndo assim, fala, não, que isso? Aí tira o chapéu da cabeça dela, põe de volta na cabeça do outro e fala, não, ela não sabe das regras. E aí o cara fala pra ele assim, não, você sabe das regras. E aí ele fala, eu sei, mas ela não sabe. E ela fica assim, que regra, gente? Que regra que tá acontecendo? E aí ele fala, não importa, você não vai botar o chapéu dele. Aí ela fala, ai, tá bom, mas então tu vai brincar de body shot comigo. Ela tá completamente maluca. Aí ela põe o drink nas tetas, aí o Rat vai lá, bebe o drink das tetas dela, não sei como. Do nada aparece uma lata de chantilly, do nada. Aí ela põe o chantilly assim na cicatriz dela, aí ele lambe, aí eu fico assim, gente, vai ficar tudo grudento depois. Ai. Aí ele fala, vamos embora deste bar. Aí eles vão embora pra voltar pro hotel. Aí eles estão num clima meio tenso assim, né, porque ele acabou de lamber o chantilly ali das tetas dela. E ela pergunta sobre a regra do chapéu. Aí ele fala, não, a regra do chapéu é se você põe o chapéu do cowboy, você tem que montar o cowboy. Aí ela fica assim, tá. Eu sei que eles vão pro hotel deles, aí no elevador eles estão lá numa tensão sexual.
E aí, quando chega pra entrar no quarto, ela já quer muito ir pro quarto dele. Ela tá assim, meu Deus, eu quero ir pro quarto dele. Aí eles começam a falar, ela ainda tá com o coisa chantilly, inclusive. É até constrangedor lembrar. Mas eles têm toda uma cena com chantilly, que eu vou poupar vocês dos detalhes. Mas basicamente ele põe ele chantilly na boca dela. Ele fala, uau, este tipo de leite eu gosto. Ai, dá dor física só de lembrar disso. Eu sei que ela pega o chapéu dele, põe na cabeça dela, e aí ele fala, é isso. Aí eles começam a se pegar, entram no quarto dele. Aí temos a nossa primeira cena hot aí, qualidade duvidosa, com muito chantilly. E eu escrevi aqui um comentário, ó. Muita conversa constrangedora no meio. Você sabe aquelas conversas que tem no meio? É, muito. Aí eu botei, não achei sexy, apenas vergonha alheia. Vantagens. Ela não fica descrevendo o tamanho dele, é mais uma faladeira, que fala, e ele fica perguntando pra ela, por que tu quer fazer isso? Por que tu quer fazer isso? Por que tu quer fazer isso? E ele fica assim, meu Deus, moço, tu quer ouvir o que? Que ela te ama, algo assim? É bem esquisito. Aí ela fala, porque eu te quero, porque eu sempre te quis, que não sei o que, não é só porque tu é um cowboy. Mas a parte do chantilly foi triste, assim, foi brabo. Aí eles passam essa primeira noite juntos, eles não tentam fingir que nada aconteceu, eles continuam meio que ficando juntos, assim, e se relacionando, embora meio que em segredo, né? Então, tipo, a imprensa não pode saber, o pai dela não pode saber, eles escondem da família dele também quando eles voltam lá pro rancho dele. Então fica tudo meio na espreita, nas escondidas, até que o pai dela tem um infarto e eles têm que correr pro hospital. Então, quando eles chegam no hospital, ela tá super preocupada com o pai dela, só que eles encontram a irmã dela lá, que também é médica, inclusive a irmã dela chama Winter, né? Inverno. Então a moça chama Verão, a irmã dela chama Inverno. A irmã dela tá meio que sendo super rude, porque o pai dela já tinha tido um infarto fazia umas horas, ela só ligou depois de umas horas. Ela tá brigando lá com a moça, o Rhett tá tentando defender, e aí nisso chega o ex dela, o médico lá, que é o pedófilo. Ele chega lá, o Rhett surta, né? O cowboy surta e fala, que raios que tu tá fazendo aqui, seu pedófilo? Porque você se aproveitou de uma paciente, tá? A situação constrangedora, assim. E a Summer tá tipo, não, fica quieto, não fala nada. E a irmã dela tá com os olhos regalados. É revelado que o ex da Summer é o atual da Winter, ou seja, ele é casado com a irmã dela, casado com a Winter, que é a irmã da Summer. Então, além dele ter tido um caso, pedófilo, ter tido um caso com a paciente, ele ainda casou com a irmã dela. Então a Winter está lá chocada que ela descobriu que eles tiveram um caso, porque ninguém sabia. O hospital inteiro está ouvindo, está chocado porque ele teve um caso com a paciente. E a Summer está chocada que o Rhett revelou o segredo dela para o hospital inteiro gritando. Obviamente o pai dela no quarto ao lado também ouviu tudo e também ficou puto. E ela manda o cowboy embora, fala, vai embora daqui, tu contou o segredo que eu te contei, era um segredo, não era pra tu ter contado nada, eu não quero mais ver a tua cara, vai embora. Aí ela fica com o pai dela, e nessa hora ali que ela tá com o pai dela fala, por que ele tava te defendendo? O que tava acontecendo? E aí ela conta ali pro pai dela que eles estavam se relacionando, e ele diz que já esperava, que é inclusive por isso que ele botou ela como assistente pessoal. Eu fiquei assim, como assim? Do nada o pai dela casamenteiro. Eu sei que ela começa a dar um gelo no cowboy e para de acompanhar ele, tipo, ela para de ser assistente pessoal dele, né? Ele vai num torneio durante esse tempo. Aquele menino mais novo que eu comentei, ele tá lá montando no touro e ele acaba caindo no meio dos 8 segundos. E o Rhett, ele vai lá e se joga em cima do menino pro touro não pisotear nele, né, basicamente. E ele acaba sendo atingido pelo touro. A Summer não tava lá com ele, mas ela vê tudo pela TV. E ela sai correndo para o hospital. Ele tá com as costelas quebradas e tal, todo cagado. E ela tá lá, chega lá super preocupada, perguntando se ele tá bem. Aí ele vê ela e ele se dá conta que a profissão dele é muito perigosa, que ele poderia ter morrido. E se ele tivesse morrido, ela teria que ter passado por isso, pela morte dele. Então ele resolve ser muito nobre e quebrar o coração dela. Aí ele fala pra ela assim, tu não tem que estar aqui nada, a gente só ficou uma vez e não foi nada importante pra mim, e eu vou continuar competindo, e vai embora. E a Summer acredita no que ele falou e vai embora. E ele fica lá se martirizando porque ele quebrou o coração dela aí, pra proteger ela, teoricamente. Aí eles ficam nessa, assim, de não se comunicar, ela puta com ele lá tentando se convencer que ele está melhor sem ela, até que ele nota que ele tá realmente apaixonado por ela.
que ele ama ela. Então, ele se arrepende do que ele fez, vai atrás dela e fala, eu te amo. Ao que ela responde nada. Ela não responde nada. Ela só chora. E aí ele fala, ok, perdi ela. E vai embora. E ela tá lá tentando entender o que ela vai fazer da vida dela agora, que ela se relaciona com o cliente, a relação da família dela cagou inteirinha, ela não sabe mais o que fazer. E o pai dela fala assim, não, eu sinto que tu não ama este trabalho, porque ela realmente não ama, ela não gosta de ser agente, ela queria ser personal trainer. E aí o pai dela, pra incentivar ela a seguir outra carreira, demite ela, fala, tá demitida. E nesse meio tempo ela tá aí, com o coração quebrado, demitida, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe se casa ou compra uma bicicleta. E o nosso protagonista cowboy ainda segue competindo no torneio. Então ela resolve se declarar pra ele também e ir pro último torneio dele em Las Vegas pra se declarar pra ele. Aí ela vai pra LA, chegando lá, esse cara, como ele está apaixonado, ele não tá afim de subir no touro, né? O cowboy não quer subir no touro, porque toda vez que ele sobe no touro, ele arrisca a vida dele e agora ele está apaixonado, ele achou outra razão para viver, que é o amor. Então ele não quer subir no touro. Mas como ele perdeu ela e ela não quer nada com ele, ele vai subir no touro. Então quando ele sobe no touro, ele olha para a arquibancada e vê que ela tá lá. E ela olha para ele e fala, tipo, se declarando à distância. Não falou pra ele na hora. Aí falou, eu te amo à distância, achei ela uma vaca. Ele desiste da competição, segue até ela e fala, eu também te amo. Eles se beijam, todo mundo filma. E esse é o final do livro. Quando acaba o livro, fica muitas coisas em aberto. Por exemplo, a relação com a irmã dela não é consertada. Toda a questão do ex ali, se ele vai continuar sendo médico ou não, não é consertada. A questão da profissão dela, a gente não sabe o que vai acontecer. O que o cowboy vai fazer depois, agora que ele se aposentou, também a gente não sabe o que vai acontecer. Então tem um breve epílogo ali, em que a gente descobre que ela abriu uma academia. O cowboy virou coach de cowboy. Então agora ele faz coach de cowboys jovens, de peões jovens. E a gente descobre também que eventualmente eles vão morar juntos e ele pede ela em casamento e tal. Um clássico final feliz, né? Pede em casamento, morar juntos e tal. Mas, além disso, a gente não descobre os outros enredos ali. E é provavelmente porque isso é uma série de livros e tu tem que ler os outros livros pra descobrir porque os outros livros têm outros protagonistas. Não sei se algum dos outros romances que ela escreveu presta, se algum dos outros cowboys é melhor do que esse. Acho que sim, porque geralmente não é o primeiro livro que é o melhor. Lerei mais romance de cowboy? Não sei. Talvez Beyoncé me convença a ler outro, mas por enquanto não. E foi essa minha experiência lendo meu primeiro romance de cowboy. Gente, acabei de me dar conta que teve uma outra coisa que eu não comentei sobre esse livro. É que o cowboy fica um tempo inteiro comentando da boca dela cor de cereja. Eu lembrei agora, gente, da música do Rodolfo, do Big Brother, do batom de cereja. Quando o som do paredão toca, no seu batom de cereja, eu bebo cerveja, que eu bebo cerveja. Enfim, eu tô chocada. Será que Rodolfo, do Big Brother, leu Sem Defeitos da Elsie Silver? Revelações. Deixa aqui nos comentários se você leria ou já leu um romance de cowboy ou da Elsie Silver, ou se você tem alguma indicação. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, vai me ajudar muito. E é isso, obrigada por me acompanhar. Não esquece de ver outros vídeos e um beijo.